Vamos conversar um pouquinho com o Fernando Horta, historiador e professor, está sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos. Saudades de você, Fernando, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, comigo tudo tranquilo. Brasília começa uma temperatura um pouquinho melhor, muita chuva aqui, mas não está mais aquele desespero que estava em agosto. Mas sabe que eu gostaria de ter trocado aquele desespero de agosto em troca de uma certa paz que nós tivemos em agosto, porque parece que, agosto não, setembro, porque parece que outubro já começa numa situação muito difícil para o mundo, né? Muito difícil. Eu volto ao Bom para Todos com essa difícil tarefa de discutir essa guerra, né? Israel-Palestina. Acho que a gente pode começar daí. Só fazer uma menção aqui, eu até comentei com a nossa equipe, a gente traz essas notícias do dia, né, de conflitos lá fora, mas de conflitos internos também aqui no Brasil, né? Eu fico com essa impressão de que a gente tem dias de guerra aqui no Brasil também, e a gente acaba tendo que noticiar isso, mas eu queria dar destaque hoje para o que acontece em Israel e na Palestina, na faixa de Gaza, e queria começar te ouvindo em relação ao que acontece por lá, porque assim, me parece, Fernando, e quero ouvir de você, que há uma intoxicação na grande mídia para vender uma narrativa de Israel vítima desse conflito todo. Assim, a gente sabe que não há mocinhos e não há bandidos numa guerra, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da contextualização em relação a isso que a gente vive agora também. Então, Thalita, a situação é muito ruim ali na região do Oriente Médio há pelo menos 70 anos. Né? E aqui é importante que nós, especialmente a população que tem algum nível de estudo, que está dentro das estruturas urbanas, que tem alguma voz, perceba o quanto nós fomos irresponsáveis durante 70 e poucos anos, e aqui falo nós, esse nós ampliado, pessoas brancas, pessoas que tiveram condições nos países do norte para efetivamente fazer a diferença. Nós estamos num mundo crivado de irresponsabilidades, e a resposta a essas irresponsabilidades está sendo o sangue de crianças e de mulheres. A diferença é que agora isso não foi mais invisibilizado, porque alguns tomadores de decisão na região do Oriente Médio, em especial o Hamas, resolveram dizer que era o momento de não mais um lado apenas morrer, mas que morreriam todos. E isso é muito, muito, muito ruim para a gente entender, para a gente compreender e principalmente para a gente aceitar. Nas últimas 72 horas as redes de computadores, elas estão inundadas de três tipos de vídeo, Thalita. Vídeos falsos, falando que um lado está torturando, o outro lado está matando, tem até um vídeo ridículo circulando de crianças dentro de gaiolas, dizendo que seriam tomadas pelo Hamas, vídeos falsos e mentirosos. Um segundo grupo de vídeos de pessoas que não têm a mínima noção de efetivamente o que está acontecendo, mas comemorando as mortes, sejam comemorando mortes de judeus, sejam comemorando mortes de palestinos. E um terceiro vídeo, o grupo de vídeos, esse sim me dói demais, que é ver efetivamente a realidade que está acontecendo no cenário da guerra. São pais palestinos carregando seus filhos e seus bebês nos colos, mortos, às vezes abraçando, cantando para eles a última canção de ninar, embalando a última vez, as crianças ensanguentadas, e é efetivamente isso que se conseguiu. Então, se você, e aqui eu não quero mudar a posição de ninguém, eu só quero lembrar o seguinte: se você acha que é necessário se ter um Estado israelense forte, capaz de se proteger e tudo mais, veja que o resultado das atuais ações nesse sentido é um Estado israelense cada vez mais frágil, mais ameaçado, e agora ameaçando inclusive uma estrutura de guerra mundial. Se você acha que é necessário ter uma Palestina livre, que possa efetivamente se defender, e você acha que o Hamas atingiu esse objetivo, veja que as ações do Hamas, em realidade, estão levando a uma quantidade inigualável de mortes de crianças e de mulheres e jovens na Palestina. Seja o que quer que você defenda, é necessário que você entenda que as ações que foram colocadas em curso não estão defendendo aquilo que as pessoas julgam correto. E é preciso que a gente pare de pensar no mundo conforme ele está na nossa cabeça e olhar o mundo conforme ele realmente é. As ações do Hamas e a resposta de Israel, a única coisa que fizeram foi trazer mais instabilidade, mais morte, mais desespero para a região.
E aqueles argumentos que dizem, mas não tinha outra saída, não tinha outra forma, sempre tem outra forma. Agora, de verdade, nós somos irresponsáveis, porque o mundo teve 75 anos desde o Nakba, que é a expulsão dos palestinos as primeiras expulsões dele. Desde a Nakba nós temos 75 anos até hoje. E todo mundo virou a cara para o que estava acontecendo. Agora, isso não consegue mais ser escondido, porque está o dia inteiro na cara das pessoas, com vídeos filmados imediatamente quando estão acontecendo. Não dá para a gente fingir que não existe. E nesse momento, me parece impossível uma negociação, uma conversa entre essas partes, né? Eu queria saber como você tem visto a intervenção dessas forças internacionais nesse momento. A ONU me parece que lançou uma nota, né, condenando, inclusive, os ataques agora que Israel faz em direção à faixa de Gaza, mas talvez seja uma intervenção tardia, né? Então, assim, o que é possível fazer nesse momento, Fernando? A gente precisaria de um país mediando, talvez, uma conversa. Há interesse nesse momento por essa conversa? O que pode ser feito a essa altura para que mais mortes não aconteçam? Então, você tocou muito bem no assunto. Nos últimos 70 anos, todas as intervenções internacionais a respeito foram para silenciar as vozes que denunciavam o que estava acontecendo. Vamos lembrar que, eu estudei em detalhes as resoluções do Conselho de Segurança e todo ano, desde 1948, todo ano, nós temos resoluções pedindo que o Estado de Israel se comprometa em aceitar as regras internacionais, e todo ano ou essas resoluções eram descumpridas ou o governo norte-americano entrava com veto e proibia que isso acontecesse. Portanto, parte daquele sangue todo, se não a totalidade, corre pelas mãos efetivamente dos tomadores de decisão do norte, mas chega da gente arrumar culpados, está na hora da gente começar a crescer. Não se trata mais de definir quem é o responsável, mas de parar o que está acontecendo. E infelizmente o mundo hoje não tem condições de fazer isso. A ONU está tremendamente deslegitimada. O Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, chamou uma reunião, a reunião não conseguiu avançar nesse caminho, não entra em absolutamente nenhum tipo de comprometimento internacional pela paz. A última vez que nós vimos um conflito nascer dessa maneira, um conflito que nasce de baixo para cima, através da atuação de potências medianas e que pode escalar para uma guerra internacional, o que nós vimos era o confronto entre França, Inglaterra e Israel contra o Egito por conta do Canal de Suez em 56. E naquele momento, a solução que o mundo encontrou foi uma ação conjunta de Estados Unidos e União Soviética ameaçando utilizar bombas atômicas contra a Inglaterra, França e Israel, caso eles continuassem aquela agressão. Só que isso é impossível de você imaginar hoje no mundo. É impossível você imaginar uma ação conjunta de Estados Unidos, China e Rússia, por exemplo, para parar isso. O que seria necessário? Esses países, junto com Inglaterra e França, entrarem no acordo para fazer Israel parar com o que está acontecendo e, a partir daí, colocar uma força de terra na região de Gaza que contivesse efetivamente os avanços do Hamas e que declarasse aquela região uma região internacionalizada cuja a obrigatoriedade de cumprir as leis, inclusive de proteger as vidas palestinas e, obviamente, vidas israelenses, estivesse agora nas mãos da comunidade internacional. Impossível, porque o momento em que esse ataque se deu, ou seja, o momento de agora, é um momento em que nós estamos numa reviravolta geopolítica. Os americanos estão no seu momento mais frágil e estão sendo dragados para essa estrutura de guerra, mesmo que não queiram. O presidente Biden, por exemplo, na época que era senador, em diversos discursos denunciou o quanto os lobbies israelenses faziam efetivamente a política externa norte-americana ir para caminhos que não eram os caminhos que ele julgava correto, mas hoje, como presidente, ele não pode fugir disso. Já Donald Trump deve dar também uma manifestação dizendo que apoia totalmente, incondicionalmente a estrutura israelense, e aí o mundo está de mãos atadas. Porque ou Israel vai passar por cima de toda a estrutura de Gaza e transformar aquilo num deserto ainda pior do que o que nós já tínhamos visto, e isso vai implicar em mais crimes de guerra abertos, filmados, batendo na cara da comunidade internacional, ou Israel vai mais longe e vai trazer o Irã para essa guerra, porque parece que as últimas declarações feitas hoje pela manhã já trazem essa situação. Ontem o Wall Street Journal lançou um artigo dizendo que o Irã participou
do planejamento do ataque, e isso é muito perigoso, porque tendo ou não participado, a partir de agora o Wall Street Journal entregou para Israel um motivo para que ele aumente essa estrutura de guerra. E vamos lembrar que Irã e Arábia Saudita hoje, junto com Emirados Árabes Unidos, fazem parte do BRICS, e, portanto, o BRICS não vai poder ficar longe desse processo, e já a Rússia e China vão ter que se envolver nessa situação. Então, o mundo está, nesse momento, numa situação muito complicada, e, do ponto de vista macro, nós estamos às portas de uma guerra, e, do ponto de vista micro, as populações palestinas estão sofrendo, talvez, como nunca tinham sofrido. E isso sendo avisado pelo governo israelense. Netanyahu disse, nós vamos transformar aquilo, né, nós vamos punir os opositores como nunca foram vistos, e eu acho que as pessoas têm que parar um pouco e começar a perceber, o que quer que nós venhamos a fazer, o objetivo não é um lado vencer o outro, mas é sim parar com o sofrimento das pessoas, especialmente das crianças, que não têm absolutamente nenhuma razão para estarem sofrendo isso naquela região. Perfeito. Fernando, como você tem visto o noticiário aqui no país da grande mídia? Porque há, de forma descarada, uma opção em colocar apenas um lado das notícias. A gente não vê nenhum pesquisador, especialista, comentarista que traga contextualização do que tem sido a vida dos palestinos, o que tem sido a vida de quem mora ali na faixa de Gaza até esse momento. Eu dei uma sapeada ali pela manhã, na CNN Brasil, na Globo News, eu cheguei a ver um dos comentaristas citando esse vídeo aí, que você comenta, das crianças engaioladas. Uma fake news tremenda que está rolando nas redes, e ele cita com esses argumentos, defendendo Israel com esses argumentos. Então, como você tem visto a cobertura que a imprensa brasileira tem feito desse conflito até o momento? É irresponsável e não profissional, como, aliás, em vários assuntos nós temos o mesmo tipo de abordagem, né? A abordagem de que os interesses políticos individuais sobrepõem a necessidade da informação pública correta, os interesses políticos de países e de conglomerados estabelecem os limites em que cada um pode ou não falar. Eu assisti algumas intervenções heróicas na Rede Globo e em alguns outros lugares onde intelectuais e pesquisadores foram chamados, pesquisadoras chamadas para fazer manifestações, e chegaram lá e disseram absolutamente a realidade do que se vive em Gaza, e foram contrapostas até com violência e com uma certa falta de educação, mas mantiveram as suas posições. Quer dizer, isso é um heroísmo, é um absurdo, é alguém que está ali estudando, tentando chacoalhar esse sistema de mídia e de comunicação brasileiro, dizendo, ora, parem de fazer esse jogo de um lado, esse jogo de esconde-esconde, em que vocês contam as coisas somente quando lhes interessam, porque isso é irresponsabilidade. Vidas morrem quando um jornalista resolve achar que não é necessário chamar atenção para as mortes que acontecem na região da Palestina há mais de 60 anos. Então, infelizmente, o Brasil é parte desse grande sistema de invisibilização do que está acontecendo na Palestina, mas também na Palestina, na Síria, por exemplo, Thalita. Semana passada houve um atentado brutal na Síria, onde se matou mais de 80 pessoas, 80 cadetes que estavam se formando, com mulheres, com crianças, com mães, com tudo, e simplesmente não se chegou a lugar nenhum, não se disse nada a respeito disso na mídia brasileira, né? Nós temos conflitos armados no mundo inteiro com países que não são dignos de serem mencionados nos nossos documentários, nos nossos jornais brancos, nos nossos jornais de países organizados por países em grande medida do norte. Então isso tudo acabou contribuindo essa irresponsabilidade para nós chegarmos onde estamos chegando. Mas eu confesso para você, Thalita, que eu não estou satisfeito em apontar dedos, em dizer, isso é culpa do Netanyahu, isso é culpa do governo israelense, isso é culpa do sionismo, isso é culpa do imperialismo internacional, isso é culpa dos Estados Unidos. Todo mundo já sabe de quem é a culpa. A questão é fazer parar a violência agora. Por quê? Quem certamente não tem culpa são aquelas crianças que estão mortas nos colos dos pais, e os pais engatinhando, muitas vezes para tirar seus filhos dos escombros, abraçando pela última vez. Isso é inaceitável. E se nós não somos suficientemente capazes de construir uma força internacional para parar com isso, então talvez a gente também tenha que reconhecer que as escolhas que alguns atores na região tenham tomado, e quando eles dizem que não há outra opção, bom, diante de um cenário internacional em que ninguém consegue fazer absolutamente nada, talvez não haja opção mesmo. E eles tenham escolhido, então, se suicidar de uma forma mais heróica. Triste começo de semana. Aliás, ponto alto da semana, Fernando, para onde devemos olhar?
Pois é, nós temos que olhar efetivamente para esse conflito, para que isso não escale. Hoje nós estamos já no segundo dia de conflito e, ao que me parece, há todo um empurrar de notícias em direção ao Irã. Israel parece que está querendo construir uma guerra que facilita e favorece muito a vida de Benjamin Netanyahu, que pelos últimos 40 semanas tinha sido efetivamente o presidente mais criticado no mundo. Havia manifestações diárias contra Israel e pela primeira vez nos últimos dias não houve, então Netanyahu talvez ganhe um passe livre aí para fazer em grande parte a sua guerra e melhorar a sua postura, o seu apoio interno, o que vai ser terrível para o mundo. Então o ponto alto é ficar de olho nisso para que nós consigamos internacionalmente, e tomara que com o auxílio do Brasil, porque vamos lembrar, Thalita, o Brasil ele está na presidência do Conselho de Segurança, ele é hoje presidente do G20, ele é hoje presidente do BRICS, ele é hoje presidente do Mercosul, e é hora do presidente Lula, então, de alguma maneira, porque está convalescendo ainda de uma cirurgia, mas é hora dele vir à tona e mostrar para o mundo o que é ser um líder responsável e chamar outra resolução do Conselho de Segurança hoje e outra amanhã, até que uma solução seja encontrada nisso. Crianças estão morrendo e a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Lula teve um papel tão importante se colocando à disposição para a resolução de uma forma pacífica do conflito Ucrânia-Rússia, né? Vamos ver se isso acontece agora nesse momento também. Acho que ele tem como se colocar nessa posição, ainda mais sendo o presidente do Conselho de Segurança da ONU nesse momento. A gente aguarda então esse posicionamento e vamos ficar ligados nos acontecimentos. Fernando, muito obrigada, uma ótima semana para você, um beijo enorme. Obrigado, Thalita, e que a gente consiga alguns minutos de paz, até para refletir sobre o que está acontecendo naquela região. Os vídeos são muito duros, Thalita, eu não aconselho ninguém a ir ver, especialmente se você for pai e mãe. É muito doloroso a gente ver a que ponto nós chegamos na humanidade, que ponto de desprezo e de irresponsabilidade que nós conseguimos criar. Eu não consigo, Fernando, eu não consigo ver os vídeos, e você descrevendo os vídeos agora me corta o coração, realmente. Para a gente, pai e mãe, é difícil demais pensar em qualquer criança passando por uma situação dessas. E eu acho que você toca nesse ponto muito importante, a gente tem que pensar nas crianças. Quando a gente discute tudo isso, a gente tem que colocar as crianças em debate, porque criança nenhuma deveria passar por isso, e não devem passar por isso. É isso, Fernando, um beijo, até semana que vem. Até mais.